No campo dos sentimentos. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu modo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. A música na terra é, por excelência, a arte divina. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel, do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã deste dia 27 de maio do ano de 2021, hoje, uma quinta-feira. Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa ampará-los, abençoá-los e envolvê-los no transcurso de mais este dia de experiências e aprendizagem para cada um de nós. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando, antes de mais nada, como costumeiramente fazemos, lembrar aos irmãos que assim desejarem, pegarem aí o seu copo com água ou a sua garrafinha d'água e deixem aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Vamos todos, então, elevar os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo ao Mestre e Senhor nosso por mais este dia em nossa existência, por estarmos todos aqui reunidos mais uma vez nesta sala virtual, com a permissão do Pai Eterno, todos nós com saúde, em que pese a tantos irmãos e irmãs acometidos por essa doença, que estão nos leitos dos hospitais, das enfermarias e UTIs. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, abençoe e proteja a todos os necessitados, a todos os enfermos, a todos os encarcerados, a todos os abandonados, a todos aqueles que lutam pelo progresso, pelo bem-estar, pela saúde de toda a humanidade. Que o Senhor proteja os nossos lares, as nossas famílias, proteja cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho, a toda a humanidade sofredora. Em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe, Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, rogamos ao Senhor a permissão para darmos início a mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo, na manhã desta quinta-feira, que assim seja. Adriana,
Amigos, hoje nós iremos iniciar uma série de leituras, né, deste livrinho de Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, Relatos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos iniciar pelo primeiro capítulo, que intitula-se Pergunta no Ar. Tempos depois do regresso de Jesus às esferas superiores, transformara-se Pedro, o apóstolo, em Jerusalém, no esteio firme da causa evangélica. Todos os dias, a faina difícil, os necessitados de todas as procedências, e com os necessitados, os perseguidores, os adversários, os donos do sarcasmo, os campeões da galhofa, e quantos compunham a multidão de obsessos e infelizes. Simão, ora brando, ora enérgico, servia sempre. A feição humana do amigo de Jesus era, porém, examinada sem qualquer compaixão pelos críticos intransigentes. Era Pedro fraco ou forte, vaidoso ou humilde, compreensivo ou intolerante? Nesse clima de diz que diz, achava-se Eliaquim, filho de Josias, à procura de ervilhas em pequeno mercado de verduras, quando se viu à frente de Natã, fariseu letrado e rico da cidade, que passou a inquiri-lo de maneira direta. Então, é você agora um cliente daqueles que seguem o Messias? Sim, confirmou o interpelado. Vi-me doente de um dia para o outro, e, além de tudo, despojado de todos os meus bens pela ambição de parentes ingratos. Em terrível penúria, recorri a Simão, que me acolheu. Simão Pedro? Ele mesmo. E, porventura, você se sente tranquilo? Como não? Tenho hoje com ele um novo lar. Natã pousou a destra no ombro do amigo e murmurou: Eliaquim, francamente, não entendo a razão pela qual tantos compatriotas se deixam embair pelas manhas do pescador que se faz de santo. Tenho lido e ouvido algo acerca do profeta Nazareno, e não lhe regateio admiração, mas Pedro? Um brutamontes mascarado de mestre? Descansei por várias semanas na Galileia, junto ao lago em cujas bordas andou Jesus, ensinando a nova doutrina. E em torno de Simão apenas recolhi apontamentos escabrosos. É um poço de prepotência e brutalidade na forma de um homem. Contam-se dele coisas incríveis. Não se trata unicamente da negação em que se fez conhecido por traidor do próprio Jesus, a quem diz reverenciar. Dizem que foi sempre um modelo completo de crueldade e ingratidão, mau filho, mau amigo. Alguns companheiros que pude ouvir mais intimamente declaram-no viciado e vaidoso. Além de tudo isso, é notório em Jerusalém que ele não tem cultura alguma
arrasa com as nossas tradições e ensinamentos, quando se expõe a falar em público. O homem abre a boca e o desastre aparece. Confunde Isaías com Jeremias. Atribui a Davi palavras de Moisés. Israelitas distintos, recém-chegados da Grécia, que se puseram a escutá-lo por respeito a Jesus, retiraram-se daqui escandalizados. Segundo me disseram, que fazem vocês com um ferrabras dessa ordem? Acaso não buscam saber se Pedro possui moral bastante e educação suficiente para tratar de encargos de que ousadamente se ocupa? E porque ele aqui emudecesse, respeitoso, Natã insistiu. Diga-me, por favor, qual é a sua própria opinião? O interpelado fitou o poderoso fariseu demoradamente e, depois de alguns instantes de expectação, respondeu sem alterar-se. Natã, é verdade que Simão é um homem rude, com muitos defeitos, apesar dos tesouros de amor e serviço que derrama do coração. Mas, e você, meu amigo? Você que possui milhares de livros e estudou ao pé dos sábios de Jerusalém e de Alexandria, você que conhece Roma e Atenas, talvez palmo a palmo, você que é proprietário de fazendas e terras, casas e rebanhos, você que pode ser virtuoso, provavelmente porque não tem nenhuma de nossas necessidades materiais, que faz você, por amor a Deus, em auxílio ao próximo? Natã fixou um sorriso amarelo, deu de ombros, lançou saliva na terra seca, ergueu a cabeça altiva e afastou-se, enquanto a pergunta ficou no ar. Humberto de Campos. Então, meus irmãos, esse primeiro capítulo do livro Relatos da Vida, Pergunta no Ar, né? É uma pergunta que nós todos deveríamos fazer a nós próprios, né? Quantos de nós ridicularizamos pessoas que nós consideramos brutamontes, porque não têm papas na língua, né? Porque se comportam de forma rude perante os outros, mas nós sequer sabemos o que vai por detrás daquelas pessoas. Esse testemunho, né, que Humberto de Campos traz neste relato que ele faz, né, de um diálogo que provavelmente aconteceu, né, lá na Jerusalém antiga, onde dois homens se encontram e falam a respeito de Pedro, né? Quantos de nós, né, que não possuímos talvez os cabedais que outros julgassem necessário possuíssemos para seguirmos as pegadas do Cristo? Quantos ficam ridicularizando as pessoas que tentam fazer algo, que tentam auxiliar? Nós que já possuímos, que já fomos bafejados pelo esclarecimento do Evangelho de Jesus, né? Nós que frequentamos esta ou aquela corrente filosófica ou religiosa, que já deveríamos ter a compreensão da necessidade de auxiliarmos alguém ou algum grupo que se vincule a nós, mas nós não fazemos nada disso e, além de não fazermos, ainda ridicularizamos pessoas simples, né? Rudes na aparência delas, rude aos olhos, né, da sociedade organizada, eu vou colocar isso entre aspas, né? E sendo que nós, que poderíamos fazer algo, não fazemos.
Esse encontro que aconteceu há mais de 2000 anos, né, numa praça ou no mercado público de Jerusalém, poderia estar acontecendo agora, em alguma esquina qualquer, onde dois conhecidos se encontram, né, e vão falar a respeito de uma terceira pessoa. Essa era a visão que Pedro, né, a imagem que Pedro passava para as pessoas era de um brutamontes, de um homem rude, né, até certo ponto cruel, né? Mas nós não podemos nos esquecer que quando Jesus, né, retorna à pátria espiritual, ficou sobre os ombros de Pedro a responsabilidade da condução dos demais apóstolos, a responsabilidade da organização, né, dos primeiros trabalhos cristãos na face da terra. Graças a esse homem rude, né, a esse homem que, de certa forma, de novo, entre aspas, traiu Jesus também, né, o renegou, né, antes que o galo cantasse por 3 vezes, disse que não o conhecia, que não sabia quem ele era, por medo, né? Talvez de todos os apóstolos, Pedro, né, simboliza a condição humana que nós todos temos. E ele colocou isso à frente, né, até mesmo do amor que ele tinha pelo Cristo, né? A condição dele de chefe de família, de pai, falou mais alto, né? Ele teve medo. E quem de nós também já não passou, né, por uma situação assim ou semelhante? Quem de nós também, talvez numa situação igual, também não desistiríamos daquela condição que Pedro tinha, né? Agora, vejam o trabalho que ele desenvolveu, né? Emmanuel relata isso lá no livro Paulo e Estevão. É só a gente pegar lá no início, lá, folhear lá, nós vamos ver que a residência de Pedro, quando ele transfere a sua moradia de Cafarnaum para Jerusalém, ele transforma a casa dele numa verdadeira igreja. Por quê? Ele recolhia todas as pessoas doentes, né? Ali eles tratavam daquelas pessoas, né, em camas, né? Não era nem camas, era espécie de macas que era no chão com lençóis bem brancos. Isso está narrado lá em Paulo e Estevão, quando Saulo chega na casa do caminho para prender Estevão, né? Então, Emmanuel relata isso, que os olhos de Saulo perceberam isso. As pessoas sendo atendidas, né? Ali elas recebiam uma oportunidade, recebiam comida, né? Ali elas ouviam os apóstolos falando sobre Jesus, né? Os que sabiam ler liam as anotações de Levi, né? De Mateus, né? Ali havia como que uma horta comunitária no fundo da casa, onde aqueles que já estavam se restabelecendo começavam a auxiliar na produção de hortaliças para a comunidade. E a gente vê que o trabalho desse homem, sim, ele era rude, ele era um pescador, ele era analfabeto, ele não teve oportunidades de conhecimento, como tantos de nós já tivemos na vida. Duras e difíceis da vida. Ele aprendeu apenas as ingratidões que os homens fazem com os mais humildes. Ele era um simples pescador que atendeu ao chamado de Jesus. Apesar de toda a rudeza que ele pudesse aparentar ter e possuir, né? Jesus confiou nele, porque viu nele um coração sincero e viu nele a boa vontade daquele que quer fazer algo, né? Aí a gente vai pensar assim, não, mas Pedro renegou Jesus. Sim, no momento de fraqueza. Quantos de nós também não fraquejamos diante desse ou daquele testemunho? Quanto de nós muitas vezes não abandonamos os amigos por medo, por não compreendermos aquela mensagem deles naquele momento? Quantos de nós já não fizemos isso? Mas depois
nós refletimos, depois nós nos arrependemos, depois nós nos transformamos. E foi isso que aconteceu com Pedro, né? Porque quando Jesus o convoca e vai conversar com ele, né? Ele vai falar para Simão: tu és Petrus, e em ti edificarei a minha igreja. Ou seja, ele seria o alicerce. Ele seria aquele que suportaria todos os questionamentos, todas as injustiças, todos os apedrejamentos populares que nós, pessoas que poderíamos fazer algo, muitas vezes não fazemos e ainda criticamos aqueles que fazem. Então, Humberto de Campos é muito feliz, né? Quando uma pessoa simples, um homem simples, que numa situação difícil foi acolhido por Pedro, foi auxiliado por Pedro, né? Lá na casa do caminho. Um belo dia ele encontra esse fariseu, Natã, né? Ele encontra o fariseu Natã e o fariseu Natã começa a descarregar todo o seu veneno, né? Ao invés dele salientar as qualidades, ou pelo menos contrabalançar aquilo que ele estava falando com alguma qualidade que Pedro possuía, ele destilou o veneno dele, falando apenas das deficiências e dos erros que aquele homem possuía. Ele podia ser tudo aquilo que ele falou, mas ele acolhia as pessoas, ele ajudava na medida do possível, das suas possibilidades. Ele tinha um coração generoso e fraterno. Ele era enérgico, porque precisava ser. Ele era o líder. Ele era o líder, ele tinha que tomar decisões. Não é assim? E geralmente aquele que está no posto de líder é o que primeiro recebe as pedradas, né? É o primeiro a ser bombardeado pela inveja, né? Pela descrença, né? Ao invés de receber amparo, apoio, ele só recebe críticas em tudo que faz. E quantos não existem assim nos dias de hoje? Dessa maneira, são homens sinceros, são homens rudes, né? Não têm todo o conhecimento que a terra oferece, mas têm a vontade de fazer. E fazem, né? E são criticados por isso, né? Nós temos um companheiro aqui na nossa casa, né? Ele é o médium de obras nosso, ali do centro, né? Ele é pedreiro, né? Entre outras atividades, ele tem a profissão de pedreiro. Então, muitas coisas que nós já fizemos aqui na nossa casa, né? As ampliações, né? As remodelações que nós fizemos lá no centro, foi ele, né, um dos participantes com maior fervor, né? Foi ele que estava ali à frente daquele trabalho. E um dia, ele estava lá trabalhando e a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: na hora que a gente está aqui fazendo, não aparece ninguém para ajudar, né? Para carregar um tijolo ou para ajudar a amassar a argamassa, né? O cimento com areia para fazer o reboco, não aparece ninguém. Aí depois que você faz, começam a aparecer, né? Os, entre aspas, companheiros, né? E eles vão dizendo assim: mas por que você fez assim e não fez assado? Ah, não, isso aqui ficava melhor se você tivesse feito assim, assim, assim. Mas na hora que está lá fazendo, não aparece ninguém. Assim foi Pedro. Ele fez o que ele considerou ser o melhor para aquele momento, o melhor também que ele conseguia compreender. Aí não aparece ninguém para ajudar. A pergunta que fica no ar é essa, né? Eliaquim, que foi o homem simples que foi amparado por Pedro, né? Depois que o Natã destilou o veneno dele, né? Contra a figura, contra a pessoa de Pedro, ele só fez essa pergunta para ele: mas Natã, você que tem tanto conhecimento, você que já leu tanto, você que é um quase doutor da lei, né? Um fariseu, né? O que você tem feito
para ajudar os necessitados, em nome do nosso Deus. O que você faz? Né? Então, exatamente o que esse companheiro lá, né, o nosso irmão pedreiro, falou para mim. Eudes, na hora que a gente está aqui fazendo, não aparece ninguém para ajudar. Aí depois que está pronto, aparecem os críticos, aparecem aqueles que vão te falar por que isso ficou assim e não assado. Certo? Então, essas pessoas sempre existiram, né? E nunca vão passar disso, porque elas vão estar cheias de teorias na cabeça, mas na hora da prática é zero. Elas não têm prática nenhuma, elas não praticam nada. Elas são apenas cristãs da boca para fora. Elas não pegam na massa mesmo, elas não suam para trabalhar na seara do Senhor. Então, Humberto de Campos, ele foi um escritor famoso no século XIX, né? Se eu não me engano, ele era maranhense, certo? Ele escrevia crônicas, né? E quando ele desencarna, ele continua escrevendo essas crônicas, né? No início, ele utiliza o próprio nome dele, né? Humberto de Campos, né? Os primeiros livros, como Boa Nova e outros livros dele aí, a gente vai encontrar lá Humberto de Campos. Mas a família, muito interessada, né? Mais interessada em ganhar lucros com o nome do seu parente famoso, porque ele era, se eu não me engano, ele foi até da Academia Brasileira de Letras, certo? A família entra com um processo em cima do pobre Chico Xavier, que ganhava um salário mínimo de aposentadoria como datilógrafo do Ministério da Agricultura. Um salário mínimo. Chico nunca ganhou nada com direitos autorais. Todos os rendimentos foram revertidos em obras, né? Em obras assistenciais, certo? Aí a família do Humberto de Campos entra com um processo em cima do Chico por direitos autorais, né? Foi um período muito difícil na vida de Chico Xavier. Aí o que aconteceu? Humberto de Campos parou de usar o nome dele e começa a escrever crônicas como esta que nós acabamos de ler, começa a escrever livros com o pseudônimo de Irmão X, certo? Então, a gente vê que na hora de ajudar, são poucos os que aparecem, mas na hora de criticar, é uma multidão. E o que é pior, não sabem das reais condições, não sabem das dificuldades que foi para organizar aquilo, para fazer aquele trabalho. Metia-se a língua em Simão Pedro, mas sequer sabiam das dificuldades que ele enfrentava para estar à frente daquela organização nascente, né? E a sorte dele é que Jesus foi buscar um companheiro que alavancou o cristianismo de forma surpreendente, porque se tivesse ficado apenas nas costas de Pedro e dos apóstolos, talvez hoje o cristianismo não existisse mais na face da terra, né? Ele seria engolido pelo judaísmo, certo? Mas Jesus, ciente disso, né? Por isso que Jesus dissera antes, né? Meus colaboradores virão de todos os lugares. Jesus vai buscar um doutor da lei, um fariseu que era intelectual, que sabia de cor e salteado todo o Velho Testamento, todos os profetas ele conhecia, né, de cor. Então Jesus vai buscar Saulo de Tarso. E graças a esse homem, né, que esteve ao lado de Pedro, né, então nós temos as duas figuras, Paulo e Pedro, né, Pedro e Paulo, né, um altivo, né, uma voz enérgica, a voz dele parecia um trovão, né? Emmanuel narra que certa feita
eu acho que o senador estava passando, né, Públio Lentulus, e ele ouve como que um trovão, uma voz de um trovão, né? E era exatamente Paulo pregando o evangelho, né? Tamanha a energia dele. O outro, né, já era mais manso, era generoso, tinha um coração imenso, Pedro, né? Então nós vamos ver aqui em cima desses dois homens, né? Esses dois homens, na realidade, foram os pilares de sustentação de todo o cristianismo, né? E Pedro, com o jeitão dele, Jesus não está preocupado se eu sou intelectual ou não, se eu sei ou não. Jesus não quer saber o quanto eu sei ou quanto eu deixo de saber. Ele quer saber se eu tenho boa vontade e coragem de segui-lo. Porque se eu tiver, ele irá me capacitar. Ele irá me dar forças. Ele irá me dar a intuição necessária para agir na hora correta. Foi o que aconteceu com Simão Pedro, né? Então, para o populacho, para a população em geral, ele era um brutamontes. Ele era um homem rude, um grosso, né? Mas era um homem rude, um grosso, um brutamontes que fazia o bem. E nessa hora, não importa de onde o bem venha, o importante é que o bem seja realizado. O importante é que o bem seja feito. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e disseram a ele: Senhor, existem uns aí que não nos acompanham, mas eles fazem o bem. Eles ajudam, eles curam também, mas eles não são um dos nossos. Aí Jesus vira para eles e fala: quem não é contra nós é a nosso favor, é por nós. Então que sejam amparados e abençoados. Ou seja, não importa de onde o bem saia, o importante é que o bem seja realizado, né? Bem-aventurados aqueles que não têm talvez tantos conhecimentos, mas que colocam a mão na massa, mas que realizam algo. São bem-aventurados porque eles, de certa forma, compreenderam o recado de Jesus. Porque o Jesus, ele não fica apenas nas palavras. O evangelho do Senhor não é para ser decorado, é para ser vivenciado. O evangelho do Senhor é vida, é ação, é trabalho, né? E Pedro compreendeu isso. Pois é, um homem analfabeto compreende isso. E uma pessoa letrada e intelectual, como esse fariseu aqui do conto, não compreendia. Tanto é que no fim, né, Humberto de Campos diz que ele dá de ombros, escarra no chão. Os judeus faziam isso quando eles queriam dizer que aquela pessoa que está à frente deles era uma pessoa sem valor, sem valia, era um homem de pouco valor. Muitas vezes eles viravam a cabeça para o lado, né, escarravam no chão e diziam raca. Raca significa homem sem valor, certo? Então só os orgulhosos agem assim, né? E que Jesus não permita que nós nos transformemos em pessoas assim. Que Jesus permita que nós mantenhamos a simplicidade, a humildade, né? Que nós não saibamos tanto as coisas, mas que nós saibamos sim servir, fazer o bem, né? Mesmo que seja ao nosso modo, mesmo que as pessoas irão te criticar, irão falar mal de você, faça o bem assim mesmo, né? Madre Teresa diz assim, ela tem uma frase que ela fala: o bem que você faz hoje poderá ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Então, que nós façamos o bem assim mesmo, por nós, pelo Cristo que nós acreditamos, pelo Cristo que nós aceitamos, por amor ao seu nome, façamos o bem assim mesmo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja,
Que o Senhor nos guie pelos caminhos da vida. Eu desejo uma ótima quinta-feira a todos. Agradeço pela caridade, né, que vocês todos tiveram de estarem aqui nos ouvindo, né, de estarem acompanhando os nossos raciocínios, né, que o Senhor encha as nossas vidas de felicidade, de esperança e de consolo. Então nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Depois eu vou entrar e agradecer pessoalmente, um a um, todos vocês, tá? Então nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, mestre e amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade desses esclarecimentos da manhã de hoje. Permita, Senhor Jesus, que os espíritos amigos possam envolver a todos nós. Permita, Senhor, que nós possamos ter forças para vencermos, não os outros, vencermos a nós próprios, as imperfeições, as incertezas, a falta de fé, o desânimo que às vezes toma conta de nós. Não nos deixe, Senhor, cairmos diante dos testemunhos das provações. Não permita, Senhor, que nós caiamos nas mesmas armadilhas que já caímos no passado. Ampare e proteja, Senhor, estes irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que diariamente estão aqui conosco. Que eles sintam-se mais equilibrados, esperançosos, que eles possam estar recebendo neste momento um passe magnético, transmitido pelos amigos espirituais, pelos seus anjos da guarda. Permita, Senhor, que a água possa ser fluidificada, que ela possa receber as energias benfazejas, emanadas dos laboratórios do mundo espiritual, que ela seja transformada em remédio, Senhor, para aqueles que dela fizerem uso, sentirem-se mais equilibrados, sentirem-se serenos e tranquilos. Ampare e proteja todos os nossos lares, nossas famílias e aqueles que se liguem a nós de alguma forma, onde quer que estiverem. Ampare, Senhor, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa escola bendita. A todas as nações, todos os povos que passam pela dor, pela calamidade, que a espiritualidade superior possa envolvê-los, possa trazer esperança e consolo. Graças vos damos, Senhor, por tudo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, muito obrigado a todos, tá? Um beijão bem grande no coração de todos vocês, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos acompanhe na nossa jornada. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, né? Se Deus assim o permitir. E logo mais às 18 horas, estaremos com mais um Hora do Ângelus, na nossa página pessoal, lá do Facebook. Então, fiquem em paz, ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.